Brasil, é lei. Algumas vacinas, como a BCG contra a tuberculose, são obrigatórias e fazem parte do calendário nacional de imunização do Ministério da Saúde. Os pais devem garantir essas doses para os filhos. A vacina só é dispensada quando há uma contraindicação comprovada por um médico. Mas quais são essas vacinas? Como são criadas? Quem aprova? Para responder essas e outras perguntas, participam do fórum Akira Oma, assessor científico do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biobanguinhos Fiocruz, e Silvia Badim, professora de Direito Sanitário da Universidade de Brasília. Antes, vamos assistir um breve histórico da vacinação no Brasil. As primeiras amostras de vacinas chegaram ao Brasil em 1840, trazidas pelo Barão de Barbacena. Mas a vacina não foi muito bem aceita na época. Em 1904, estourou a revolta da vacina no Rio de Janeiro. A vacinação contra a varíola se tornou obrigatória e foi aplicada de forma autoritária e violenta, mesmo com um objetivo positivo. Posteriormente, no Brasil, histórias bem-sucedidas de vacinação erradicaram a febre amarela urbana, a varíola e a poliomielite. Em 1973, o Programa Nacional de Imunização foi criado pelo Ministério da Saúde. Muito bem, eu queria agradecer, antes de mais nada, a presença dos senhores aqui no programa Fórum. Nós falamos dessa história rápida da vacina, mas ela existe há quanto tempo nesse formato que conhecemos hoje? A vacina que foi empregada em 1840 pelo Barão de Barbacena não foi bem a vacina que nós conhecemos hoje. Era a variolização, quer dizer, eles pegavam pústulas da varíola contraída de outras pessoas e esse macerado aplicava nas pessoas e se passava de pessoa para pessoa. Evidente que havia uma proteção, mas também havia muita reação adversa, certo? Aí, apenas quando Jenner, em 1798, em 97, 98, introduziu a vacina como vacinação conhecemos hoje, mas era pústula de varíola, que os ordenhadores de leite contraíam do vírus de cowpox, ou seja, o vírus da varíola da vaca. É um pouco de uma família relacionada com a varíola humana. Então, quando ele pegou essa pústula das palmas dos ordenadores e imunizou as pessoas ficaram imunizadas sem aquelas reações graves que apresentavam na variolização anterior. Tá certo? Então, começou aí o processo de vacina e essa descoberta de Jenner foi chamada de vacina, por derivar de vaca, vacina, e foi consagrado pelo Pasteur um século depois, que descobridor da vacina contra a raiva. Essa revolta da vacina tinha uma razão de ser, as pessoas tinham medo, não era à toa. Em 1904, revolta da vacina no Rio de Janeiro, foi a primeira ação concreta de tornar obrigatória a vacinação. Teve a lei de vacinação obrigatória e Oswaldo Cruz buscou implementar essa lei, torná-la realmente obrigatória, como a lei dizia. E aí houve, então, reação muito grande. Mas no conjunto da história é porque também a população estava muito insatisfeita por causa da toda a reforma da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, não é? Que ele tirou as favelas, tirou todas aqueles cortiços, coisas, e a população estava insatisfeita. Nesse momento chega, então, uma medida que não foi, assim, incorporada facilmente à obrigatoriedade pela população em geral. O momento histórico não ajudava. E quase derrubou a República naquela época. Veja você. Não, teve mortes. Morreram dezenas de pessoas nessa revolta e o Rodrigues Alves, presidente da época, teve que cancelar essa obrigatoriedade. Silvia, dando um salto para 2016, ainda hoje, sempre que se promove uma vacinação que não é obrigatória, como por exemplo a da gripe, é necessário
se explicar para as pessoas que ela não traz nenhum tipo de problema. Enfim, ainda existe uma grande rejeição. Tem algum cabimento isso, apesar de toda a evolução dessa vacinação? Então, William, eu acredito que tem um certo temor da população. Quando a gente fala em epidemias, a população entra em estado de temor. E as vacinas, elas trazem uma incógnita muitas vezes para as pessoas, que é o que será que tem ali dentro? Que é a falta de uma informação mais clara por parte das autoridades competentes, principalmente do Ministério da Saúde, em esclarecer a população, em deixar a população mais esclarecida sobre o que efetivamente está sendo promovido pela vacinação, o que contém nessa vacina, porque todos nós iremos submeter o nosso corpo a algo que não conhecemos. Então, é muito importante que o Ministério da Saúde esclareça. Por exemplo, a vacina Sabin da poliomielite, tão importante para o nosso país, tem uma discussão acerca da vacina, de uma nova modalidade de vacina, que é com vírus atenuado e não com vírus vivo. Uhum. E as pessoas, muitas vezes, elas querem entender qual a diferença, qual a vacina que está no posto de saúde, que está no centro de saúde. O Programa Nacional de Imunização tem conseguido altas coberturas vacinais graças à demonstração e à confiabilidade do programa, que demonstra que vacinando você protege as crianças, você previne contra as doenças. Sim. Okay? Isso aconteceu, acontece e vai acontecer. Quer dizer, nós temos demonstração cabal da erradicação pela vacinação da varíola. Varíola, no século passado, dizimava populações, tá certo? Acabamos com a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. Teve, assim, relatos no meados do século passado de dizimar 1/3 da população do Rio de Janeiro, quando tinha, assim, 190 mil habitantes, 1/3 morreram por febre amarela. Acabamos com isso pela vacinação e combate ao vetor Aedes aegypti, tá certo? Acabamos com a poliomielite no país e nós participamos diretamente, contribuindo com as vacinas produzidas pelo nosso instituto para a eliminação dessa doença. Acabamos com o sarampo no país, tá certo? Erradicamos uma vez, voltou no Nordeste há alguns anos atrás, e este ano a Organização Pan-Americana de Saúde outra vez reconheceu que o Brasil conseguiu controlar o sarampo também. E no mundo se está tentando erradicar a poliomielite, e tem 2, 3 países no mundo ainda que tem casos de poliomielite. Tá? E em seguida será sarampo, erradicação do sarampo. Portanto, não temos dúvida nenhuma, é incontestável o valor da vacinação na prevenção das doenças. Esses exemplos práticos são muito positivos, né? As pessoas veem na prática que realmente doenças que elas conheciam na infância. Por isso, William, que a população tem confiança, ela vê resultado. Mas apesar disso, por exemplo, no caso dos bebês, o bebê não sai do hospital sem tomar as vacinas obrigatórias, né? Esse tipo de cuidado no decorrer da vida é que, de repente, falta para a pessoa manter a sua carteirazinha atualizada a vida inteira. Isso, William, A vacinação não ocorre só em crianças, também em adultos. Existem centros de vacinação de adultos, que precisam ser conhecidos, e a população adulta também precisa se conscientizar que precisa tomar vacinas, para proteger do tétano, por exemplo, da febre amarela, que você tem que renovar a cada 10 anos. Então, é muito importante que todos nós nos vacinemos, E a questão das crianças também, que vacinemos as nossas crianças, Você chamou a atenção que os bebês já saem vacinados do hospital. Não são todos os hospitais que promovem essa vacinação obrigatória, A gente tem relatos de muitas mães que saem sem a vacinação do hospital. E aí entra num dilema muito grande, A mãe pode se recusar a dar a vacina ao bebê? Como a gente resolve esse impasse jurídico, que é um tema que vem trazendo muitos embates. Inclusive, existem decisões judiciais que obrigam as mães a vacinarem seus filhos. Podem ou não dispor sobre o organismo dos seus filhos. Porque o que essas mães, não só mães, mas pais, famílias, familiares, elas alegam é que a vacina, ela também traz prejuízos para o organismo das crianças.
né? E eles querem, então, proteger os seus filhos. Há um movimento grande de não vacinação hoje ao redor do mundo. No Brasil existe também um movimento de não vacinação das nossas crianças, né? Que é alegado neste momento que é uma opção, deveria ser uma opção dos pais e não uma imposição do Estado. Só que nós sabemos, quando trabalhamos na saúde coletiva, que é muito complicado a gente negar a importância do programa de imunização, que, como a doutora Kira mencionou, tem resultados muito benéficos para, né, a erradicação efetiva de doenças, que todos nós nos beneficiamos, né? Não havendo a circulação do vírus, obviamente, as pessoas imunizadas, o vírus não circula, né? E a doença não se propaga. Então, muitas pessoas não vacinadas... Mas a pessoa que está quebrando essa corrente não está fazendo algo apenas para a sua opção, mas ela está colocando em risco as outras também. Exatamente. Que não deveriam correr esse risco. Esse é o dilema, né? Hoje, por exemplo, as mães que não vacinam seus filhos de doenças onde o vírus já não circula no Brasil, elas se beneficiam da imunização coletiva, né? Então, há um benefício que você extrai de uma medida de saúde pública. Então, não há o vírus circulando porque há a imunização. Só que essas pessoas também devem ser ouvidas pelo Estado, na minha opinião. A gente precisa ouvir, primeiro, qual é esse pleito? Por que a resistência na vacinação? Quais os dados essas pessoas trazem? Eu acho que isso é importante da gente conhecer, né? Por que há este movimento? Será que é possível haver um diálogo com o Ministério da Saúde, né, para que se avalie? Hoje a gente tem comissões de incorporação de tecnologia, a gente tem instâncias no Sistema Único de Saúde que podem efetivamente avaliar esses dados trazidos por essas mães. Outra alegação é se o calendário não pode ser mudado. A gente tem essa obrigatoriedade do calendário. Será que, por exemplo, nós precisamos vacinar tantas vezes uma criança contra a poliomielite? Será que não é demais? Né? E outra situação, como eu mencionei no começo do programa, que é a informação. Porque, obviamente, quando trabalhamos com saúde pública, a gente trabalha com o quê? Com dados epidemiológicos, dados coletivos. Né? Então, a gente traz estudos, a comprovação da eficiência, da segurança das vacinas. Né? Hoje a gente tem muita credibilidade, temos um programa efetivamente seguro e eficaz de vacinação, mas o fato é, quais são os riscos da vacina para o indivíduo? Doutora Silvia, eu vou pedir para a senhora me dar um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Claro. Eu gostaria de voltar justamente nessa pergunta. Quais são os riscos em cima dessa história da não vacinação, que é muito importante. Mas vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Fórum. Alguns grupos espalhados pelo mundo têm feito campanhas pela não vacinação, alegando que as vacinas provocam graves efeitos colaterais. Um dos principais ativistas desse movimento antivacina é o ator Jim Carrey. Vamos ver. Jim Carrey tem usado as redes sociais para declarar sua opinião e sempre está presente em manifestações do movimento antivacina. O principal argumento do grupo nasceu da hipótese de que a vacina que combate o sarampo, a cachumba e a rubéola poderia desencadear o autismo. Bom, como nós tínhamos dito no final do primeiro bloco, vamos voltar nesse tema aí, nesse assunto da não vacinação. Qual a impressão que o senhor tem sobre isso, doutor Akira? Na verdade, tem realmente grupos importantes que advogam não vacinação. Tivemos vários autores que colocaram e publicaram problemas relacionados com vacinação, como autismo, Guillain-Barré, enfim, outras doenças colaterais. Uhum. Mas todas essas alegações, essas publicações foram, em seguida, trabalhadas, estudadas, pesquisadas em um volume muito maior e houve demonstração que nada disso ocorria. É importante ouvir esse outro lado, doutora Silvia? Eu creio que sim, eu creio que a população sempre merece ser ouvida, né? Os movimentos têm que ser levados em consideração por parte do Estado. Eu acho que isso faz parte da participação popular, né? Essas pessoas merecem uma resposta e merecem ser ouvidas, né? Qual que é o clamor, qual que é o pleito?
Eu creio que o Ministério da Saúde podia abrir um diálogo mais efetivo com esses grupos de mães e pais e familiares, né, para tentar entender qual exatamente é a reivindicação. Se é pelo direito de não vacinar os seus filhos, ou se é pela mudança no calendário de vacinas, ou por uma maior transparência na informação sobre o que contém as vacinas, né? Para dar um exemplo, William, por exemplo, a vacina de febre amarela não pode ser tomada por quem é alérgico a ovo. Porque sabe-se que tem um componente na vacina que reage e dá reações alérgicas muito severas, que inclusive podem levar a óbito. E existe uma desinformação, né? Por exemplo, no DF, quando tivemos um caso ou 2 de febre amarela que causou um clamor popular muito grande, a gente teve pessoas que se vacinaram 2 vezes com medo. A gente teve pessoas com reações alérgicas sérias, porque não prestaram atenção em algumas advertências. Então, é preciso que a população seja esclarecida. Sim, eu acho que o direito à informação, ele é um direito básico dos cidadãos. Nós temos que ter acesso. O que vai entrar no meu corpo? Eu tenho que ter acesso a essa informação. Né? Qual que é a bula da vacina? O que contém nas vacinas? Que eu acho que é uma grande incógnita e que os grupos trazem, né? Como metais pesados, a quantidade de mercúrio, e o que isso pode trazer a longo prazo para o corpo e o organismo dos indivíduos. Eu creio que merecia esclarecimentos maiores do Ministério da Saúde. No outro extremo, tem as pessoas que gostariam de ter mais acesso a vacinas. Exatamente. Existem algumas vacinas que são obrigatórias, já são dadas em postos de saúde, principalmente em bebês, né, quando a gente tem um cuidado maior pela fragilidade do ser. E existem outras vacinas que muitas vezes são até oferecidas dentro de hospitais particulares, mas que são vacinas que os pais precisam pagar e às vezes nem são bem baratas, né? Essas vacinas são importantes? Se são tão importantes, elas deveriam fazer parte do calendário nacional? A vacinação, em geral, no país, tem uma alta cobertura. E essa cobertura, 90% dessa cobertura é atingida pelo setor público. O setor público que consegue dar essa cobertura. E tem 10% que é coberto pela iniciativa privada. Tem clínicas particulares que vacinam as crianças, porque as mães preferem ir à clínica particular, tem seu médico, tem seu pediatra, tem seu, enfim, vai. Né? Agora, são muito poucas vacinas que tem na clínica privada e não tem no Programa Nacional de Imunizações. Uma delas é a dengue. Recentemente foi licenciada a vacina da dengue de uma companhia francesa, tá certo? Então está na clínica particular. O Ministério da Saúde, com todos os dados que tem, ainda não está convencido que essa vacina deve ser colocada no sistema público, certo? E, inclusive, o preço é altíssimo, altíssimo. Agora, na clínica particular também tem outras vacinas que são importadas pelos laboratórios privados e contra as mesmas doenças que o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, disponibiliza no setor público. E existe uma diferença de qualidade? Absolutamente. Todas as vacinas utilizadas no país, aliás, eu vou dizer, os que são utilizados no Programa Nacional de Imunizações têm uma garantia adicional. Todas as vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações passam por um controle adicional da Anvisa, do controle de qualidade do Instituto Nacional, INCQS, Instituto Nacional de Qualidade em Saúde, lá da Fiocruz, certo? Antes de ser liberado. O que não passa com as vacinas usadas na clínica particular. Às vezes a gente vê uma volta de alguma doença que há muito tempo você não ouvia falar. Por exemplo, recentemente em Brasília havia um surto de cachumba. Não sei se pode-se usar a palavra surto, mas enfim, tínhamos vários casos de cachumba. Houve uma falha na cobertura, na vacinação? O que provoca uma volta de alguma doença que há muitos já deveria? A vacina cachumba faz parte da vacina chamada tríplice viral. Sarampo, cachumba, rubéola, certo? E dessas 3, a cachumba é o que tem menos capacidade imunogênica. Então, que protege menos mesmo. E tem que receber, preconizada, 2 aplicações dessa vacina para ter proteção completa.
Então, muitas dessas crianças que receberam apenas uma dose ou que não receberam, estavam desprotegidas, não estavam protegidas. E quando chega uma pessoa doente e dissemina o vírus, pode acontecer de transmitir para essa população suscetível. Quando a gente trabalha com saúde pública, a gente está trabalhando com o coletivo. A gente está optando por imunizar pelo alto índice de eficácia em erradicar doenças. Nós estamos protegendo toda uma coletividade. Essas pessoas alegam o direito individual ao próprio corpo e ao corpo dos seus filhos, em optar o que cada um acha melhor para o seu filho e para a sua vida. O que é bastante complexo. A gente entra num tema do direito sanitário que a gente chama de conflito de princípios, é o individual versus o coletivo. Princípio, né, da vida, da autonomia individual versus o princípio da saúde, da garantia do bem-estar coletivo. Então, sempre quando entra esse conflito de princípios, nós temos que olhar para o bem coletivo. Por isso que muitas vezes nós temos que restringir o direito individual. Só um cuidado que eu chamo a atenção da forma como será restringido esse direito individual. Existem decisões judiciais hoje que obrigam pais a vacinarem seus filhos, que não vacinaram. Me preocupa muito a forma como isso vai ser feito. Como o Estado, com seu poder de polícia, vai intervir sobre os indivíduos. Imagine a seguinte situação hipotética. Uma mãe se recusa a sair vacinando o seu filho. Como que este hospital vai agir frente a este caso? A gente chama a polícia para essa mãe? Como que nós aplicamos essa obrigatoriedade? Esse é um tema muito importante e a nossa legislação é de 75, 76. Ela é muito antiga. O que eu creio que merece uma revisão mais atualizada, inclusive incorporando os princípios do SUS que chegam em 88. Um acompanhamento que também tente harmonizar o direito individual e de que forma esclarecer melhor também, de que forma vai ser dada a intervenção do Estado em caso de obrigatoriedade. É importante dizer que nos últimos anos a cobertura vacinal não subiu, pelo contrário, a tendência é até cair, a cobertura vacinal. Com todo o esforço que está sendo feito por programas, pelo PNI, Programa Nacional de Imunizações, e enfim, governo, a tendência é cair. Por quê? Uma das questões que você coloca sem dúvida, o trabalho dos anti-vacina, grupo de anti-vacina, que na internet, você olha na internet, os grupos contra a vacina são muito maiores, mas disparadamente maiores do que os a favor. Os a favor não existe praticamente, mas aqueles que falam de desastres, de reações diversas, de problemas com vacinas, que não sei o quê, são todos eles que estão lá. Então, essa é uma questão muito importante que deve ser visto e deve ser analisado com todo cuidado. A segunda questão muito importante também é que o sentimento da população de estar protegida é grande. Você não tem mais varíola, não tem mais poliomielite, não tem mais sarampo. Muito pouco casos de coqueluche, muito pouco. Tétano neonatal se eliminou do país. Enfim, não tem. Estamos tendo a menor notificação de doenças imunopreveníveis da história de saúde pública do país. Então, a sensação da população é que estão protegidos. Então, para que vacinar? Tá? Essa sensação, eu acho que tem que ser trabalhada com uma política de comunicação melhor, com um esclarecimento melhor, com um trabalho mais coordenado de todas as áreas que tem a ver com saúde da população e bem-estar da população. Pronto, transparência e diálogo foram duas sugestões ótimas que seriam bem recebidas pela professora também. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui. O programa Fórum, infelizmente, chegou ao fim. Nós conversamos no estúdio sobre vacinação no Brasil, o processo de criação das vacinas e sobre os grupos anti-vacina. Participaram do Fórum Akira Oma, assessor científico do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos Fiocruz, e Silvia Badim, professora de Direito Sanitário da Universidade de Brasília. Se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, acesse o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para fórum@stf.jus.br. E até o próximo encontro.